Bom dia a todos. No nosso encontro de hoje, nós iremos falar sobre trabalho noturno, que é um outro aspecto que tem uma repercussão na jornada de trabalho dos empregados. A ideia aqui, senhores, é de alguma forma dar um tratamento jurídico ao trabalho realizado à noite, em virtude da percepção de que o trabalho nessa circunstância é um trabalho mais difícil, é um trabalho mais cansativo, é um trabalho, de alguma forma, que demanda mais do empregado. Razão porque se justificaria o tratamento diferenciado a partir, não apenas de uma remuneração maior do que aquela decorrente do trabalho diurno, como também da redução da hora noturna quando comparada à hora diurna. Esse tratamento diferenciado, senhores, tem fundamento constitucional no artigo 7º, inciso 9 da nossa Carta Magna. Deixa eu identificar aqui para os senhores. Então, o artigo 7º sempre começa, com aqueles dizeres que os senhores já conhecem. São direitos, trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 9. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Então vejam que a própria Constituição estabelece como um direito fundamental do empregado receber mais quando ele trabalha à noite, comparado ao trabalho que ele realiza durante o dia. Vejam também que a Constituição ela só estabelece uma remuneração superior e não a diminuição do trabalho diurno. Não a diminuição, da hora noturna, quando comparado com a hora diurna. Esta redução está prevista na legislação infraconstitucional. A bem da verdade, o adicional da hora noturna também está prevista na legislação infraconstitucional. A Constituição, ela tão somente assegura, como vetor, a necessidade de uma remuneração superior do trabalho noturno. Mas é a legislação infraconstitucional que vai dizer quando devemos considerar que estamos diante de um trabalho noturno, o valor desta remuneração superior e, no caso dos trabalhadores urbanos, a redução da hora noturna quando comparada à hora diurna. Então agora a gente vai estabelecer todas essas situações para que os senhores conheçam bem o disciplinamento relacionado ao trabalho noturno. No que se refere a quando temos um trabalho juridicamente noturno, nós iremos precisar diferenciar trabalhadores urbanos e rurais. Aliás, nesta matéria, tanto em relação a quando temos trabalho noturno, como a remuneração e a redução da hora noturna, nós sempre iremos precisar seccionar trabalhadores urbanos e rurais, porque a lei do trabalhador rural disciplinou essa questão diferente das regras que, de alguma forma, normatizavam o trabalho noturno para o trabalhador urbano. Então vamos por parte. Primeiro iremos falar do horário, depois da redução da hora noturna e finalmente do adicional. Em relação ao horário, o trabalho noturno para o empregado urbano é considerado das 22 às 5 da manhã. 22 da noite, 10 horas da noite, portanto, às 5 da manhã.
Ah, professor, mas há uma convenção de que a noite começa às 7 horas da noite, às 19 horas. Eu até concordo. Entretanto, mais uma demonstração de como a legislação é sensível aos interesses do empregador. O trabalho juridicamente noturno somente é considerado a partir das 22 horas, quando nós já estamos, né, à noite há muito tempo. Obviamente, para o setor econômico, quanto menor for o lapso de trabalho noturno, melhor, né, porque mais barato, né, o trabalho fica. A partir do momento que a Constituição estabelece que o trabalho noturno deve ser pago de uma maneira diferenciada, deve ser pago, né, de uma maneira mais bem remunerada do que o trabalho diurno, para o setor econômico é interessante que se reduza esse lapso. E, né, de acordo com a CLT, o trabalho noturno é considerado das 22 às 5. Para o trabalhador rural, em virtude, né, dos costumes inerentes ao trabalho no meio rural, nós temos uma situação diferenciada. E aí precisamos seccionar aqueles empregados que trabalham na pecuária e aqueles empregados rurais que trabalham com lavoura. Apenas para adiantar, o trabalhador rural é aquele que trabalha para um empregador rural no meio rural, né? No meio rural, é basicamente isso. É aquele que trabalha em uma atividade agrária, pecuária, né, e lavoura, né, entre outras, no meio rural ou em um prédio rústico. Nós iremos tratar, né, uma aula específica sobre o trabalhador rural. De todo modo, enquadrado o empregado como, né, um empregado rural, para fins do trabalho noturno, é imprescindível que nós possamos, né, diferenciar se a atividade dele está preponderantemente ligada à pecuária ou preponderantemente ligada à lavoura. Para a pecuária, o trabalho considerado noturno é das 20 às 4. Para quem trabalha na lavoura, que pode acordar um pouquinho, né, mais tarde, é das 21 às 5. Então, esse é o considerado trabalho noturno. Uma vez que o empregado, por algum motivo, trabalhe nestes lapsos, trabalhador urbano, das 22 às 5, o trabalhador rural da pecuária, das 20 às 4, e para o trabalhador rural da lavoura, das 21 às 5, nós daremos um tratamento àquela hora de trabalho de forma diferenciada, especialmente em relação ao quesito remuneração, que nós iremos ver a seguir. Já o advogado, demonstrando que, né, as leis elas são influenciadas por um lobby muito grande de categorias, né, que tem, digamos assim, muita influência e muito poder, né, em nosso parlamento, conseguiu o melhor dos mundos. Ele conseguiu unir um lapso de trabalho noturno, né, mais significativo do que aqueles comparados, né, ao trabalhador urbano e rural. Então, para o advogado empregado, lembrando que nem todo advogado é empregado, tem advogado que, né, é autônomo, né, tem advogado que é sócio de uma sociedade de advogados, enfim. Então, para o advogado empregado, aquele com carteira assinada, nós temos um trabalho noturno das 20 às 5. Né? Pegou o horário que seria da pecuária, né, de início da pecuária das 20, e termina com o último horário, né, que seria do trabalhador urbano e da lavoura às 5. Então vejam que o lapso ele é muito superior, ele é um lapso de 9 horas, digamos, do relógio. Né? Então a gente agora conseguiu identificar quando temos um trabalho noturno. E aí vai depender se estamos falando de um trabalhador urbano ou rural. E aí, excepcionalmente, o advogado que tem uma legislação específica. Agora, apenas para o trabalhador urbano, nós teremos a redução da hora noturna.
Deixa eu explicar isso para vocês. É ficcional isso, é jurídico, né? É fictício no sentido de ser uma disposição jurídica. Para o trabalhador urbano, neste lapso de 22 a 5, 52 minutos e 30 segundos do relógio, portanto, 52 minutos e 30 segundos normais físicos, digamos assim, equivalem a 1 hora jurídica. Então, na prática, o empregado urbano trabalha 52 minutos e 30 segundos, e esses 52 minutos e 30 segundos do relógio cronometrados equivalem a 1 hora. É isso. A hora noturna reduzida significa isso. Ele vai trabalhar, na verdade, 52 minutos e 30 segundos, mas isso vai equivaler a 1 hora que um trabalhador urbano trabalha durante o dia. Então, enquanto que o trabalhador urbano, durante o dia, né, das 6 às 22, vai trabalhar 1 hora no relógio, o trabalhador urbano, durante o que é considerado trabalho noturno, ele trabalha no relógio 52 minutos e 30 segundos, mas isso equivale à mesma 1 hora trabalhada durante o dia. Tá? Então, é uma equiparação. Qual é a ideia? Como o trabalho noturno é mais cansativo, né, os empregados estão cansados, porque o horário, biologicamente, de nós descansarmos e repousarmos, esse trabalhador noturno vai trabalhar menos em horas do relógio. Mas isso vai equivaler, né, às horas trabalhadas pelo trabalhador diurno nesta proporção. Na prática, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a quantidade de horas noturnas que ele trabalhou nesse lapso de 22 às 5, vai multiplicar por 60 minutos e dividir por 52 minutos e 5. Por que 5? Porque 30 segundos é metade de 1 minuto. Por isso que é 5. Para ficar muito mais fácil, né, e os contadores se utilizam deste fator de redução, para você transformar a hora noturna em diurna, você vai pegar a quantidade de horas noturnas que ele trabalhou, então das 22 às 5, e vai multiplicar sempre por 1,14,29, que é este fator de redução alcançado por essa fórmula matemática. Então, só para vocês terem ideia, ele trabalhou 3 horas noturnas, por exemplo, das 22, 10 da noite, a 1 da manhã. Quanto que valem essas 3 horas noturnas em horas diurnas? Você vai pegar 3 horas noturnas, as horas noturnas efetivas que ele trabalhou, do relógio, e vai multiplicar por 1,429. Então, ele vai ter trabalhado 3,4287 horas diurnas, o que equivale, na prática, a 3 horas, 25 minutos e 12 segundos. Senhores, mais importante do que ficar preocupado com, ai meu Deus, e agora? Vou ter que decorar, não sei o quê, é entender o raciocínio. E o raciocínio que eu quero que vocês entendam é que a hora noturna, ela é uma hora que deve ser reduzida. E para você conseguir esta redução, você vai ter que transformar a hora noturna do relógio em horas diurnas. E como você transforma? Multiplicando por 1,14. Só isso. Esse o raciocínio. A pessoa, você vai cobrar 1,14? Isso não é tão importante. O importante é que vocês entendam que a hora noturna é reduzida e 52 minutos e 30 segundos no relógio durante a noite do trabalhador urbano equivalem a 1 hora diurna. É isso que eu quero que você saiba. Tá? Só para vocês terem ideia, vamos supor que o empregado trabalhou das 19 horas, 7 da noite, às 5 da manhã do dia seguinte. Como é que eu vou calcular? Eu vou ter que, primeiro, ver quantas horas diurnas ele fez. 3 horas diurnas. Das 19 às 22 são 3, certo? Então, 3 horas diurnas. Então,
20, 21, 22. São 3 horas diurnas. Depois eu vou pegar as horas noturnas, que foram das 22 às 7. Perdão, às 5. 22 às 5. De 22 às 5, nós temos 7 horas no relógio. E aí eu tenho que transformar essas 7 horas noturnas no relógio em horas diurnas. Como é que eu transformo essas 7 horas das 22 às 5? Só multiplicar por 1,14. O que dá 8 horas diurnas. Então, na prática, esse empregado das 19 às 5, ele ficou no relógio, né, basicamente 10 horas. Né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5. Ele ficou 10 horas do relógio. Mas, juridicamente, em virtude da redução do horário noturno, ele ficou 11 horas. Porque se você pegar as 3 horas diurnas que ele fez, das 19 às 22, mais as 7 horas noturnas multiplicadas pelo fator, né, 1,1429, o que dá 8, ele vai ter aqui, ó, 11 horas de trabalho, embora no relógio ele tenha ficado 10. Então, em princípio, esse empregado, sob a perspectiva, né, do critério diário, ele ultrapassou de 8 horas, 3 horas. Então, ele tem 3 horas extras, em princípio, né? A gente não sabe o outro contexto. Se foram compensadas, se a jornada dele contratual era de 8 horas, tudo tem que ser analisado. Mas, considerando que elas não foram compensadas e que a jornada era de 8 horas diárias, ele fez 3 horas extras nesse dia pelo critério diário. Só pelo critério diário. A gente nem vai falar em critério semanal, porque aí tinha que pegar o contexto geral. Mas é só para vocês entenderem como é que funciona isso na prática. Nossa preocupação é sempre passar a teoria, mas explicar como que essa teoria se aplica na prática para facilitar, né, o entendimento de todos. Uma outra informação, essa sim, que vocês precisam saber, é que segundo a jurisprudência dominante do TST, não há redução, né, da hora noturna para o trabalhador rural. É só para o trabalhador urbano. Aí o advogado não é um trabalhador urbano, via de regra. Né? Via de regra. Então, em princípio, para ele também. Né? Mas não há redução ficta da hora noturna ao trabalhador rural. Por quê? Porque a lei, né, do trabalho rural, 5.889, não prevê esta hora reduzida. Prevê apenas o adicional. E é curioso, mais uma vez, desculpa a insistência, mas quando, né, a distorção é grande, a gente precisa ficar sempre demonstrando essas situações. Eu não preciso demonstrar para vocês que o direito do trabalho é protetivo. Isso todos nós, acredito, né, que concordamos. O que eu estou tentando apenas mostrar o outro lado da moeda é que não apenas o direito do trabalho, mas a jurisprudência muitas vezes não é protetiva. Ou é sensível, melhor dizendo, né? Uma palavra um pouco mais suave, é sensível aos interesses do empregador. Então, deixa eu mostrar aqui mais uma vez. A lei do trabalhador rural diz que o direito do trabalho comum se aplicaria subsidiariamente ao direito do trabalho, ao trabalhador rural, né, ao trabalhador rural. Então, aqui, se a jurisprudência quisesse, poderia haver uma aplicação subsidiária. Opa, o trabalhador urbano tem hora noturna, então, hora noturna reduzida, para o trabalhador rural também deveria ter. É um entendimento bem possível de se fazer, mas não foi esse o entendimento que tem sido consolidado, né, pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelas Cortes Trabalhistas. O entendimento é que não se aplica porque a lei do trabalhador rural é omissa em relação à hora reduzida, então não vai se aplicar. A despeito de haver a possibilidade de uma aplicação subsidiária, né, do direito do trabalho comum ao trabalhador rural. Mas não foi essa interpretação dada, né, pelas Cortes Trabalhistas, pelo menos até aqui. Quando falarmos de intervalos, aí eu volto a essa questão se o intervalo entre a jornada e interjornada são reduzidos, né, tem a hora noturna reduzida. Mas a resposta, só para ficar aqui registrada, nós iremos voltar a este assunto, não tem.
né, os intervalos que ocorrem nesses lapsos que eu falei para vocês de 22 a 5 é hora do relógio e não essa hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Porque realmente aí não faz sentido. A hora reduzida de 52 minutos e 30 segundos é porque a hora noturna é mais cansativa, a hora noturna é de trabalho. Mas a hora noturna de repouso, ela é normal, tem que ser normal. Né? Até porque se reduzisse, ia ser pior para o empregado. Né? Ele não ia recuperar as suas energias, a exemplo do que ocorre com o trabalhador urbano. Bem, e o terceiro aspecto, senhores, nós falamos primeiro dos horários que são considerados trabalho noturno, depois nós falamos da redução da hora noturna do trabalhador urbano e agora a remuneração diferenciada. Para o trabalhador urbano, o adicional noturno, portanto, o adicional que deve incidir naquela hora de trabalho entre 22 a 5 é de 20%. Então, vamos supor que minha hora de trabalho normal é R$10. Se eu trabalhar, eu que recebo R$10 por hora, se eu trabalhar das 22 às 5, eu não vou trabalhar, eu não vou ganhar R$10, eu vou ganhar R$10 mais o adicional noturno de 20%, portanto, mais R$2. Então, eu estou ganhando R$12. Então, enquanto quando eu trabalho durante o dia, eu ganho R$10 por hora. Se eu trabalhar no que é considerado trabalho noturno, eu vou ganhar R$12 por hora. R$10 da hora normal, mais 20% de adicional. Já o adicional do trabalhador rural, né, até para compensar, né, o fato dele não ter a redução da hora noturna, é de 25%. É um pouquinho além. E o advogado, sempre, né, uma categoria bem representada e com bastante influência no Congresso, conseguiu o adicional noturno de 25%. Lembrando que é o advogado empregado. Bem, a súmula 60 do TST, ela estabelece aí uma questão bastante interessante, que é a seguinte. Tá bom, o empregado trabalhou lá normal, né, das 22 às 5, ok? Então ele trabalhou em horário noturno, já que é um trabalhador urbano. Só que naquele dia, ele precisou prorrogar a jornada de trabalho dele. Então ele trabalhou de 22 às 5 e depois das 5 ele continuou trabalhando até às 7. A pergunta é, esse trabalho das 5 às 7 da manhã, ele deve ter o mesmo tratamento do trabalho das 22 às 5? Vejam o contexto. Este empregado trabalhou das 22 às 5, que é o horário normal de trabalho dele. Mas às 5, quando ele deveria parar e completar as 8 horas diárias, 7 no relógio, mas considerando a hora reduzida noturna, são 8, ele continuou trabalhando. E trabalhou naquele dia das 22 às 7. 10 da noite às 7 da manhã. Essas 2 horas prorrogadas, depois das 5 horas da manhã, devem ter o mesmo tratamento? É essa que é a questão e a discussão que o TST enfrentou na súmula 60, item 2. E aí a questão, a resposta, senhores, é lógica. A resposta é lógica. Em que sentido? Vejam, se o legislador entende que o trabalho das 22 às 5 é desgastante e por isso deve receber um tratamento diferenciado, não apenas na redução da hora noturna, como na remuneração a partir de um adicional de 20%, não parece lógico que as 2 últimas horas, que são extras, em que supostamente ele está mais cansado, recebam um tratamento diferenciado. Vou ajudar o raciocínio. Uma pergunta. Para este empregado, o que foi mais cansativo? A primeira hora de trabalho dele das 22 às 23
ou a última hora de trabalho dele das 6 às 7 da manhã. Embora, a partir das 5, em tese, nós não teríamos mais trabalho noturno. A última hora, com certeza. Porque já está no final da jornada. E ele veio a jornada inteira trabalhando à noite, que é super cansativo. As últimas 2 horas, depois das 5 horas da manhã, são horas muito mais cansativas. Então não faz sentido, né, você não dar o mesmo tratamento. E a súmula 60 do TST veio dizendo que quando o empregado realiza trabalho noturno e ele prorroga esse trabalho noturno para, né, depois das 5 horas da manhã, esta prorrogação deve ter o adicional noturno de 20%. É o que diz a súmula. Vejam que o TST perdeu uma boa oportunidade para discutir a questão da hora noturna reduzida. E o raciocínio é o mesmo. Se o TST entendeu que ele deve receber adicional noturno depois das 5 da manhã, porque ele já trabalhou durante a noite o dia inteiro, ele também, essa hora depois das 5 da manhã, tem que ser reduzida pelo mesmo raciocínio. Mas isso não está na súmula 60 do TST. E sim em decisões, né, que nós podemos agora admitir que representam a jurisprudência dominante, pacífica do TST. Então, tanto em relação ao adicional noturno, quanto em relação à hora noturna reduzida do trabalhador urbano, nós teremos, né, a jornada ou a hora prorrogada com o mesmo tratamento da hora reduzida. Tá? Então, nós teremos exatamente a mesma situação. Ok? Só ver se aqui se cabe o 12. 11. Pronto. Professor, e para aquele pessoal que trabalha 12 por 36? Aqui. Como, por exemplo, 19 às 7. Trabalha das 7 da noite às 7 da manhã, em dias alternados. E, em princípio, esse pessoal vai ganhar o adicional noturno, né, das 22 às 7, porque ele trabalhou das 22 às 5, tudo em período noturno e depois ainda continuou, né, até às 7, e a hora reduzida. Esse é o meu entendimento. Então, no relógio, nós temos das 19 às 7, 12 horas. Mas, juridicamente, nós temos 13 horas, 16 minutos e 48 segundos, porque das 22 às 7, nós temos horas noturnas. E aí a gente precisa colocar aquele fator multiplicando por 1,14, essas 9 horas das 22 às 7, dando 13 horas, 16 minutos e 48 segundos. E quem trabalha em turnos ininterruptos? Aqueles que num dia trabalham, sei lá, de meia-noite às 6, no outro de 6 a meio-dia, no outro de 6, né, eles ficam se revezando, né, esse empregado trabalha em vários turnos ao longo da semana. A OJ 395, né, estabelece que eles têm direito à hora noturna reduzida, esse pessoal do turno ininterrupto de revezamento. Então vai ter que multiplicar por esse fator de redução. E pela lógica, eles têm direito também ao adicional noturno, né, de 20% se forem trabalhadores urbanos. Ok? Então, mesmo em jornadas diferenciadas, de compensação, turnos interruptos, tanto a hora reduzida como o adicional noturno devem ser considerados. E, finalmente, nós precisamos lembrar que, tanto pela Constituição como pelo ECA, o menor de 18 anos não tem autorização de trabalhar à noite. Né? E, segundo a CLT, noite, né, é o trabalho das 22 às 5 para o trabalhador urbano. Ok? Senhores, há alguma dúvida relacionada a este conteúdo, trabalho noturno?
O Iago está perguntando se o adicional é calculado quando a hora noturna é transformada em hora diurna. Sim. O adicional sempre vai ser devido, né? Aí você vai pegar a hora noturna transformada e colocar o adicional, tá? De 20% se for trabalhador urbano, 25% se for trabalhador rural. Mas são as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Então, primeiro você transforma em hora reduzida, né? E depois você embute o adicional. Mais alguma pergunta? A pergunta que eu tinha era essa mesmo que ele fez aí. Primeiro você transforma em hora noturna, depois você bota o adicional de 20% se for urbano ou 25% se for rural. Isso. Não... Agora, uma coisa que vocês precisam saber, André, Iago e demais colegas, é que quando a gente fala em direito do trabalho, nós estamos falando de uma relação jurídica que, via de regra, a primeira pessoa a dar a interpretação é o próprio empregador. E o empregador, via de regra, dá uma interpretação sempre... pelo menos é uma rotina, um costume, né? É uma presunção. Ele dá uma interpretação sempre mais benéfica a ele mesmo para que, né, os custos sejam inferiores. Então, não me assustaria se o empregador, por meio dos seus contadores, né, que conhecem bem a legislação trabalhista, calcularem o adicional nas horas noturnas do relógio, sem transformá-las. Mas isso não faz muito sentido. Isso não faz muito sentido, porque as horas noturnas não são aquelas do relógio. As horas noturnas são aquelas já transformadas. Essas são as horas noturnas. E sobre isso que deve decidir o adicional. O adicional é sobre a hora noturna. Tá? Então, é bem provável, isso tudo para dizer, é bem provável que o empregador, se pagar a hora noturna com um adicional, deve, assim, via de regra, eu acho que ele vai calcular sobre as horas do relógio e não sobre as horas transformadas. Aí vai o empregado que vai ter que ir atrás para ver se está sendo calculado, porque o empregado ele não vai saber disso. O empregado vai pegar lá a hora noturna, beleza, estou recebendo aqui. Ele não vai pegar, não vai saber, não vai se consultar. Às vezes até o advogado trabalhista também vai ficar, né, sem saber. Né? Se for pegar um livro, essa pergunta que vocês fizeram, dificilmente vocês vão encontrar no livro. E dificilmente vocês vão encontrar assim, decisões sobre esse assunto. Né? É algo muito específico. Mas, pela lógica, né, você primeiro tem que transformar as horas noturnas em horas diurnas, com o fator de redução, e aí sim, sobre essas horas você incide o adicional. Ok? Professor, outra coisa, eu acho que você falou aí que depois das 5 horas da manhã, essas horas também incidem esse adicional, é isso? Mas só se ele tiver trabalhado no horário noturno. Sim, trabalhou todo o horário noturno e ficou até umas 8, 9 horas da manhã lá. Aí as horas que prorrogaram, todas vão ter o mesmo tratamento, pela lógica. Para ficar São claro. Horas noturnas. Oi? Vão ser consideradas horas noturnas. Eu transformo em noturnas e incídio adicional. Sim. Agora, só para ficar claro para vocês. O empregado começou a trabalhar às 4 da manhã. Aí trabalhou 4, 5, 6. Essas horas depois das 5 vão ter o mesmo tratamento? Não. Aí não. Porque ele não trabalhou durante toda a jornada noturna. Das 4 às 5, ele vai receber o tratamento diferenciado. Né? Se ele começou a jornada naquele dia às 4 horas, mas depois às 5 é a hora diurna normal. Professor, ele começou a trabalhar às 5 da manhã. Não, 5 já é a hora noturna. Aí ele começou a trabalhar às 19 horas de um dia e foi até às 7. Você veja que aí, esse período das 22 às 5, ele trabalhou toda a noite e depois prorrogou. Essas horas prorrogadas serão consideradas noturnas. Tanto sob perspectiva do adicional, como perspectiva do horário reduzido, se for trabalhador urbano. Porque o trabalhador rural não tem hora reduzida. Professor, então tem um critério mais objetivo? Necessariamente ele tem que começar lá no início da contagem da hora noturna?
Então, esse mesmo incômodo seu, Cristiano, é o meu. Assim, a gente fica meio assim, poxa, e aí? Mas se ele tiver começado às 23 horas, ele tem que ter começado às 22? Bem, a jurisprudência ela não avançou nesse sentido. Se eu for pegar a redação da súmula, fala em todo horário noturno. Mas eu, sinceramente, se ele começasse às 23, quer dizer, algo bem assim, ele trabalhou à noite durante muito tempo. Né, das 23 até as 5, e prorrogou depois, eu consideraria noturno, eu, Cristiano, mas a jurisprudência não é tão clara. Olha o que diz a súmula, eu vou só reproduzir a súmula para vocês. Então, é aquela situação que eu gostaria muito que fosse diferente, que a gente tivesse, né, uma jurisprudência mais clara, mas infelizmente a gente não tem. A jurisprudência que a gente tem é a súmula 60, item 2, ó, cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devida também o adicional quando as horas prorrogadas. Se você for dar uma interpretação literal à súmula 60, teria que começar às 22. Né? Então ele começou às 19, mas às 22 ele já estava trabalhando. Então ele cumpriu a jornada dele durante todo o período noturno. As prorrogadas aí a gente não tem dúvida. Agora, e se não foi durante todo? Ele começou a jornada lá meia-noite. Começou meia-noite, mas ele prorrogou até meio-dia. Como é que fica? A súmula 60 ela não abarca muito essa hipótese. Aí vai depender de cada juiz. A minha tendência é que se ele tiver trabalhado durante muito tempo à noite, né, começou às 23, começou às 22h30, começou até às 24, digamos assim, se a maior parte do trabalho dele foi à noite, eu tenderia a considerar tudo noturno. Né? Mas, assim, para deixar vocês mais serenos, né? Uma coisa é o que eu decidiria, outra coisa é o que é a zona de conforto de todos nós. A zona de conforto é cumprida integralmente a jornada noturna, as prorrogadas, e prorrogadas são aquelas extras, né? As além da 8ª diária são consideradas noturnas. Então essa é a nossa zona de conforto. Tá? Então, se tiver algo diferente num concurso, né? Ele começou às 3 da manhã e prorrogou. Não. Aí é das 3 às 5 noturno, depois das 5 não. Ok? Mais alguém? Iago, só para lembrar, você falou assim, mas não se transforma a hora noturna do empregado rural. Só para lembrar, ó, não há, vou grifar aqui na projeção, não há redução ficta da hora noturna do trabalhador rural. Então, você não transforma a hora do trabalhador rural noturna, porque a hora do trabalhador rural noturna só tem o adicional de 25%, não tem a redução de 52 minutos e 30 segundos. Tá bom? Dúvidas? Beleza. Senhores, então encerramos este nosso encontro sobre trabalho noturno e já, né, passamos imediatamente à questão dos intervalos, né, que de alguma forma são aplicáveis à jornada de trabalho aos empregados. Eu vou encerrar essa gravação e iniciar a outra.